nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falhar. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Vamos colocar de pé? Vamos adorar esse Deus poderoso. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha, não falha, teu amor não falha. Pai, o nosso coração é grato a Ti por esse tempo de adoração e louvor ao Teu nome. Obrigado quando nós podemos consagrar a nossa vida, apresentar ao Senhor os projetos dessa igreja, lembrar dos nossos missionários, lembrar das famílias necessitadas. Obrigado por ter levantado homens e mulheres com um coração generoso, coração liberal, para abençoar vidas, que o Senhor possa mover o nosso coração nessa direção, de continuar sendo abençoado, abençoando vidas para a glória do nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o verso 50. É o terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o verso 50. Como eu disse, quero pensar com você o seguinte tema: bênção ou maldição? Ele vai falar que sou eu. Bênção ou maldição, eu decido. Eu decido. Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Jesus ressuscita, reúne os seus discípulos, leva-os até Betânia. Betânia era um distrito, era uma aldeia que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Era um lugar onde Jesus costumava ir. Ali morava Lázaro, Marta, Maria. Era um lugar onde Jesus pernoitava durante as suas peregrinações, e ele escolheu este lugar,
A Bíblia diz que, no verso 50, e levou-os fora, levou quem? Levou os seus discípulos até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Você pode dizer amém? Vamos ler todos juntos esse texto? E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Amém? Veja bem, esta praticamente foi uma das últimas coisas que Jesus fez. Ou seja, uma das últimas coisas que Jesus fez foi justamente o que ele fazia durante todo o seu ministério, que era abençoar as pessoas. A última coisa que ele faz é justamente marcar no coração daqueles discípulos e no coração de todas as pessoas que haveriam de receber esta palavra, aquilo que ele fez durante toda a sua vida. No verso 51 diz assim: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Então eu quero pensar com você sobre esta palavra abençoou. E eu quero repetir esse texto com você. Na hora que tiver aquela expressão levantando as suas mãos, se você quiser, faça isso. É uma forma de você exercitar a sua adoração, de você exercitar abençoando alguém, estendendo as mãos, de você abençoar a sua vida, criando este hábito de, através das suas mãos, abençoar outras pessoas. Vamos ler? E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Você pode dizer amém? Amém. Então veja bem, quando eu falo bênção ou maldição, eu decido, é porque é assim que diz a palavra de Deus. A palavra bênção no grego significa eulogia, ela tem o significado, primeiramente, uma dádiva divina que faz prosperar o trabalho do crente. O crente necessariamente não é o membro aqui da IBL, a pessoa que crê em Deus, a pessoa que vive na dependência de Deus. Então, quando nós falamos bênção, um dos significados é uma dádiva divina que faz prosperar o trabalho de um filho e de uma filha de Deus. Por isso essa expressão, Deus o abençoe, Deus te abençoe. Por isso que quando o meu filho André, com 25 anos de idade, liga para mim: papai, eu estou pensando em fazer isso na empresa ou fazer esse curso, a palavra do pai é sempre: Deus te abençoe, meu filho. Ou seja, que venha um favor de Deus sobre a sua vida, que faça prosperar o seu caminho. Por isso que quando você pai, você mãe, ensina o seu filho a pedir a bênção, você está permitindo que este filho cresça debaixo de uma bênção do favor de Deus. Você crê assim? O que é bênção? A bênção fala também da presença divina em nosso meio. Quinta-feira tem uma repartição, não é pública, eu acho que é privada, que vai ser inaugurada aqui em Linhares. Uma pessoa ligou para mim ontem: pastor, eu queria que o senhor viesse aqui, eu queria que o senhor orasse. Na mente dessa pessoa, eu nem sei se ela é uma evangélica, ela tem essa percepção de, ao inaugurar uma empresa, inaugurar uma repartição, ter alguém para estar ali para orar, para abençoar. E eu louvo a Deus que muitos crentes entendem isso. Por outro lado, me entristeço que muitos crentes, até membros da igreja, são ensinados, são orientados de buscar a bênção de Deus diante de uma decisão que toma, né? Pessoas que às vezes assumem um compromisso de noivado, não se lembra de chamar o pastor ou líder para orar, para invocar a bênção de Deus. Ah, pastor, eu já orei. Amém. Deus vai ouvir a sua oração, Deus ouve,
mas faz diferença quando você compartilha desses momentos, quando você deseja celebrar esses momentos. Então, a bênção tem esse significado também da presença divina conosco. O que diz Gênesis, capítulo 26 e o verso 3? A palavra de Deus, lá já no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 26 e o verso 3 diz assim, Deus falando com Abraão: peregrina nessa terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai. Então nós já encontramos aqui uma promessa de Deus de abençoar, ou seja, a presença dele estaria com seus filhos. Mas bênção também fala de uma capacitação, de um poder que Deus dá a um filho seu, que Deus dá aos seus filhos amados, para que possam viver uma vida cristã vitoriosa. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 16, o que diz a palavra do Senhor? Vamos ler. Veja bem, hoje nós estamos no número menor, nós temos o barulho da chuva na telha, então isso vai o quê? Requerer um sacrifício maior de nós, de vocês e meu, ou seja, falar um pouquinho mais alto, para que cada um possa ouvir o outro falando a palavra de Deus. Vamos lá? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Você pode dizer amém? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, confirmados, abençoados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então a palavra bênção, ela também tem esse sentido. É Deus dotando, capacitando, preparando a cada um de nós com um poder sobrenatural, para que em momentos da nossa caminhada, nós possamos ter a convicção de que estamos recebendo a ajuda divina. Você pode dizer amém? Mas bênção também, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, tem um sentido de quê? De nos fazer entender que Deus está operando em nós, para que por meio de nós, Ele possa realizar a vontade dEle aqui na terra. O que diz a palavra? Para que, Filipenses, capítulo 2, versículo 13, carta que Paulo escreve, vamos lá, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem opera, é Deus quem libera a bênção, para que por meio da sua vida, outras vidas sejam abençoadas. Eu poderia pensar alguns outros textos no Novo Testamento sobre essa palavra bênção. Quando Jesus chamou os seus discípulos e levantou as mãos e os abençoou, o que Jesus estava querendo com isso? Ele estava querendo que os seus discípulos fossem bênção na vida de outras pessoas. Os discípulos entenderam isso. E a vida deles, a partir desse momento, foi em prol do reino. A vida deles, a partir desse momento, foi abençoando vidas, pregando o Evangelho. E a pergunta que eu faço nesta noite: quantas pessoas estão sendo abençoadas por meio da nossa vida? É claro que nós não conseguimos responder quantas pessoas, porque a pergunta não é no aspecto quantitativo, a pergunta é mais uma reflexão. As pessoas que fazem parte do meu dia a dia são abençoadas por minha vida? As pessoas que Deus permite que elas cheguem até mim, de alguma forma elas são abençoadas? São perguntas que eu preciso fazer para que a minha vida tenha mais sentido, tá certo?
Então eu queria que você lesse também a palavra de Deus aí, agora no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 28, o que diz capítulo 1 e o versículo 28? Olha o que diz a palavra de Deus. E Deus o quê? E Deus fez o quê? Abençoou. Ou seja, uma das primeiras coisas, ou talvez a primeira coisa que Deus fez, no que diz respeito ao homem, foi o quê? Foi o quê? Abençoar o homem. Está aqui o primeiro capítulo da Bíblia. Assim que Deus cria este homem, assim que Deus coloca este homem no paraíso, a primeira coisa que Deus faz é abençoar este homem. E eu queria que você gravasse esse texto. Por que Deus abençoou este homem? Porque Deus tinha um propósito na vida deles. Qual era o propósito de Deus? Através de Abraão, através de Adão, abençoar todas as famílias da terra também. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Fernanda, eu não consegui ver o slide anterior, depois coloque aí para mim ver a anterior. Então veja bem, eu estou lendo com você a palavra de Deus. Eu estou lendo com você o que eu entendo desta palavra bênção. O slide anterior, vocês falando comigo, eu não li. O que vocês escreveram ali para que eu... Amém. Obrigado aí. Tá certo? Isso é um segredo nosso aqui com a comunicação. Tá ok? Então veja bem. Primeiro eu li um texto no Evangelho de Lucas, dizendo que a última coisa que Jesus fez aqui foi abençoar os seus discípulos. Agora eu estou lendo um texto lá no Antigo Testamento, mostrando a vocês que a primeira coisa que Deus fez quando criou o homem foi abençoar este homem. E o tema da mensagem é qual? Bênção ou maldição. Quem é que decide? Eu decido. Nesse caso específico aqui, Adão e Eva decidiram pela maldição. Adão e Eva decidiram pela desobediência. Adão e Eva escolheram o caminho de morte. E aí, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a vida e a história do povo de Deus, elas sempre estiveram debaixo da bênção ou debaixo da maldição. Quando você lê na Bíblia Sagrada, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento. O que diz a palavra? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Vamos repetir? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deixa eu falar uma coisa para você. Esta palavra, ela foi ministrada, ela foi falada aos judeus, lá no Antigo Testamento. Deus, por meio de Moisés, traz esta palavra a uma nação, dizendo para ele o seguinte: olha, hoje eu estou colocando vocês diante desta oportunidade de escolher a bênção e a maldição. Mas preste atenção, esta mesma palavra se aplica hoje a mim e a você. O mesmo Deus que falou no Antigo Testamento, continua falando hoje, por meio da sua palavra. Eu e você é que decidimos. Eu e você é que escolhemos o caminho que nós queremos. A palavra de Deus já foi liberada, a presença de Deus já foi liberada, o poder de Deus já foi liberado, mas eu e você temos essa liberdade de escolher se queremos ou não o caminho da bênção. É claro que se eu perguntar, uma pergunta óbvia, quem é que não quer o caminho da bênção? Todo mundo.
Tudo que eu tocar abençoado será. Nós vamos cantar assim. Se eu perguntar, pastor, eu quero. Agora eu tenho que lembrar a você que o caminho da bênção não depende de simplesmente você cantar uma canção dizendo que tudo que você tocar será abençoado. O caminho da bênção não depende simplesmente de você dizer, eu quero. Não é simplesmente isso. O caminho da bênção, daqui a pouco a gente vai ler um texto, e nós vamos aprender qual é o caminho da bênção, da mesma forma, qual é o caminho da maldição. Então veja bem, no Novo Testamento, a obra de Cristo, o ministério de Jesus, os atos do Senhor Jesus, podem ser resumidos numa expressão que está no livro de Atos, capítulo 3 e o verso 26. Ali nesse livro de Atos, há uma expressão que caracteriza o ministério de Jesus, o que ele fez aqui na terra, e explica o propósito para o qual ele veio a esta terra. Atos, capítulo 3 e o verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, não apartar a cada um de vós das vossas maldades. Ou seja, o texto está dizendo que Jesus Cristo, ele veio para nos abençoar. Quando você olha o Novo Testamento, você vai observar a casa que Jesus chegava, era abençoada. As crianças que chegaram até Jesus, ele abençoou aquelas crianças. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 13 até o 16. Nós ouvimos um testemunho aqui da missionária, falando de crianças. Nós temos um cuidado com as crianças dessa igreja. O que diz a palavra? E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. O que diz o 14? Verso 14 do capítulo diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E o verso 15, vamos ler o verso 15, todos juntos? Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, há aqueles que não abençoarem uma criança, que não se permitirem ser usados por Deus para abençoar uma criança, estão correndo um sério risco de perderem o reino de Deus. Mas caminhando aqui para concluir aqui essa parte aqui, veja bem, eu disse aqui que o tema é bênção ou maldição. Queria ler com você Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 15 até o verso 20. Nesse texto, você vai observar que Deus disse ao povo de Israel: vocês vão escolher o que vocês querem. E eu queria que você lesse esse texto, entendendo que é a voz de Deus para nós aqui nesta noite. Para alguém que estará ouvindo esta mensagem depois nas redes sociais. O que diz a palavra de Deus? Vês aqui, hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Verso 16. Porquanto te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Verso 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, verso 18, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis,
não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Verso 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E o verso 20, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teu pai Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém, irmãos? Uma palavra bem resumida, uma palavra simples, uma palavra objetiva, a bênção e a maldição. Não depende de Deus, não depende do missionário, não depende do pastor, não depende, você está entendendo? Depende de você. Você pode subir monte, você pode chamar o missionário, você pode fazer campanha, você pode fazer o que quiser, mas a escolha é sua. E graças a Deus por isso, que Deus tem nos mostrado o caminho da bênção. Deus já derramou sobre você, já derramou sobre mim, já derramou sobre nós as mais ricas bênçãos dos céus, para que nós possamos fazer a melhor escolha. E eu quero terminar com 2 textos. Primeiro, Jeremias, capítulo 17, o versículo 5, o que diz? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, a maldição vem para aquele que confia nele mesmo. A maldição vem para aquele que não espera no Senhor. Mas o que diz o verso 7? O verso 7 diz assim, porque bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Amém? Então a bênção de Deus está para a vida daquele homem, daquela mulher, primeiro, que confia em Deus, que depende de Deus, que vive na dependência do Espírito Santo. Então, o homem e a mulher que vive nessa dependência de Deus, ele poderá declarar sobre a sua vida o que está em Efésios, capítulo 1. Vamos colocar de pé, e eu quero que você leia esse texto de uma forma assim, com muita fé no seu coração, com muita convicção. Efésios, capítulo 1, se não me falha a memória, o verso 3 e o verso 4. O verso 3 e o verso 4. Tem um barulhinho na caixa aqui, eu não sei se tem como desligar. Eu quero ler com você esse texto. À medida que você estiver lendo, você está com isso declarando a bênção de Deus sobre a sua vida. Isso se você crer. E eu queria que você lesse bem alto, que você deixasse as suas mãos livres, né? A mão presa, prende aí o ar no pulmão e a palavra não é liberada. Vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos repetir o verso 3, apenas o 3. Vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você pode dizer amém? Amém, irmão. Esta é a promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Primeiro, está dizendo aí a fonte da bênção. Aonde que está a fonte da sua bênção? Está em quem? Está em quem? Está em quem? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual que nos abençoou. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele já te abençoou. A gente esquece disso e fica correndo atrás de bênção. E às vezes a bênção parece que não chega e a gente desiste de Deus e reclama de Deus.
Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então, eu não dependo de uma bênção de Deus sobre a minha vida para me alegrar, porque Ele já me abençoou. Amém ou não amém? Precisamos quebrar esse paradigma. Só se alegrar, só ofertar, só contribuir, só fazer. Não, quando Deus fizer, Ele já fez. Quando Deus falar, Ele já falou. Quando Deus curar, Ele já curou. Amém ou não amém? Quebrar isso, irmão. Aqui está dizendo, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai. O que Paulo está dizendo? A sua oração sempre tem que ser uma oração de louvor, uma oração de gratidão. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O que diz depois? O qual nos abençoou com... O que está dizendo lá? O que? Todas as bênçãos, todas as bênçãos. Eu oro para que o Espírito Santo traga discernimento para nós, traga essa capacidade de entender que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. O que eu quero hoje, o que eu preciso hoje, é pouco em relação àquilo que Deus já fez. O que Ele fez? Ele mandou Jesus, nos deu o maior presente, a maior dádiva, nos deu o céu, perdão dos pecados. Qualquer bênção que hoje eu estou pedindo, não posso comparar com o que Ele já fez. Então, Ele já nos abençoou. Tem uma canção aí? Com todas as bênçãos espirituais. É isso que eu e você precisamos, bênçãos espirituais, que nos capacita, que abre o nosso olhar, que abre o nosso entendimento para orar diferente, cantar diferente, viver diferente, celebrar a vida. Amém ou não amém? Deixa o verso 3 aí, Fernando, para mim finalizar aqui. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá. Esse capítulo nos fala que Ele nos resgatou das trevas e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Por que às vezes a gente não vê uma bênção chegar? É porque nós temos dificuldade de olhar para nós e responder: eu estou nos lugares celestiais? Eu estou na posição que Deus me colocou? O problema é esse, a gente nunca olha onde nós estamos, nós queremos a bênção. E aí a gente fala: eu sou filho de Deus, eu sou filho do papai, e o Senhor prometeu, somos. Aí Ele fala: hein, o lugar da bênção é aqui, se você for para ali a bênção chega. Amém ou não amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar um louvor. Se tiver a letra, fala lá para eles colocarem a letra, para a gente cantar aqui. Toda sorte de bênçãos. Aleluia. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, amém, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Aleluia. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde estiver a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Pra direita, pra esquerda, à minha frente e para trás. Pra direita, pra esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah.
incomodar vocês, hein? Vocês conhecem o pastor Javes. Eu tenho falado aqui em nossos cultos, irmãos, que a palavra que nós falamos, ela tem que rimar, tá certo? Rimar. Ela tem que combinar, ela tem que estar alinhado com o nosso olhar, com o nosso sorriso, com as nossas mãos, com os nossos pés. Nós estamos no plano Daniel. Então, se você não teve oportunidade de fazer uma atividade física essa semana, aqui é Academia Celestial. É levantar a mão, é bater palma, é ir para frente, é vir para trás, é por todo lado. Gente, vocês vão perder alguns quilinhos, vão engordar espiritualmente, né? Vão começar a mexer um pouco aí com os neurônios que estão meio acomodados. Gente, isso é vida, é adoração, é celebração. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, hein? Tenta mudar um pouquinho, Deus vai mudar, eu creio, né? Então vamos dar vida, vamos dar expressão, vamos celebrar, vamos adorar. Como é que é batendo palma? No ritmo. Pra direita, pra esquerda, na minha frente e para trás. Pra direita, pra esquerda, vamos lá, na minha frente e para trás. Por todo lado, oh, oh, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, oh, oh, sou abençoado, yeah. Vamos lá, pode melhorar, hein? Vamos de novo. Pra lá. Pra direita, pra esquerda, na minha frente e para trás. Pra direita, pra esquerda, a minha frente e para trás. Por todo lado, oh, oh, sou abençoado, yeah. Aleluia. Que eu faço, oh, sou abençoado, yeah. Amém. Bem alto e bem rápido aí, uma pessoa com uma palavra que expresse a bênção de Deus sobre a sua vida. Quem quer falar rapidamente bem alto? O amor de Deus, amém. Tem que ser bem. Saúde, já é bênção de Deus. Mais alguém? Proteção, família, vida. Quando for falar, gente, pode tirar a máscara aí, depois coloca rapidinho. Paz. Quem mais, gente? Espera aí. Aqui. Gratidão, milagre, esperança. Agora vamos pensar algumas coisas assim do nosso dia a dia, tá? Todas as respostas estão certas, gente, tá? Mas eu queria que a gente trouxesse resposta mais para o nosso dia a dia, coisas tão simples dentro de casa, na família, né? Porque crente, geralmente a gente dá aquelas respostas espirituais, e amém por isso. Alguma coisa na sua casa lá que você vê que é bênção de Deus. Comunhão, amém, vamos lá. Sorriso, filhos, é porque eu falei só uma palavra, né? Você pode falar 2 ou 3 palavras. Sentar na mesa, tomando um café com a esposa, é bênção de Deus? Então começa. Tira. Trocar. Ah, trocar risada. Trocar risada. Gostei, né? Gostei. É bênção de Deus. Sentar e rir. Tá? Quem mais? Diálogo. Diálogo. Muito bem. Abraço. Alimento. Gostei, né? Como?
fartura, né? Gente, o profeta diz assim: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Quanta coisa pequena, né? Por exemplo, quem é aqui que agradece a Deus? Vocês vão estranhar agora, hein? Na hora que está fazendo uma necessidade física. Quem é que agradece? Ah, pastor, mas é. Gente, agradecer a Deus, obrigado. Posso sentar aqui no trono, não é isso? A gente precisa, hein? Está em perfeito estado. A gente só lembra de Deus nessa hora quando a coisa complica. Quando não está funcionando, aí a coisa pega. Não é isso? É aquele desespero. Clama o sangue de Jesus, todos os anjos. Gente, faça isso. Faça isso. Então nós vamos fazer uma oração apenas de gratidão. E eu queria assim que você orasse, talvez por algo que você nunca orou. Nunca orou. Tenta trazer a memória aí. Vamos fazer isso. Tá. Vamos fazer isso. Mesmo que você esteja precisando de uma bênção, tá? Esteja vivendo um momento. Nós temos aqui o Reginaldo, está aqui hoje. Ele perdeu o irmão essa semana, né? E o seu irmão dele foi eletrocutado, tá certo? Lá em Pancas, ainda novo, tá? Mas ele está aqui na casa do Pai. Está aqui sendo abençoado, para abençoar outras vidas. Então mesmo atravessando nesse momento de dor, de luto, tá certo? Vamos trazer à memória alguma coisa que Deus fez e alguma coisa que Ele é em nossa vida. Pai, obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado porque o Senhor tem nos dado uma igreja para celebrar. O Senhor tem nos dado pessoas para caminhar com a gente. Eu te agradeço pela rua que eu moro, pelos vizinhos que o Senhor tem me dado. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem me surpreendido de formas mais diversas. Obrigado pela chuva. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado, ó Pai. E eu oro para que o Senhor continue trazendo à minha mente, trazendo ao meu coração tantos motivos de poder celebrar, adorar. Obrigado porque a gente pode ir no médico para se consultar. Obrigado porque a gente pode andar, correr. A gente pode celebrar a vida nas suas mais diversas formas. Eu oro para que o Senhor me dê um coração grato. Eu oro para que o Senhor traga à minha mente, a mente de cada um dos teus filhos que aqui estão, esta capacidade de agradecer, de ter um coração grato. Obrigado, ó Deus, por minha esposa, os meus filhos. Obrigado pelos meus irmãos, a minha mãe, a minha família, os meus primos. Obrigado, ó Deus, porque hoje o Senhor me deu oportunidade de lembrar de pessoas, de abençoar pessoas. Obrigado porque eu não fui negligente, mas isso é ação do Senhor na minha vida, não é mérito meu. É o Senhor quem move o meu coração para caminhar nessa direção. Eu oro a Deus para que esta bênção do Senhor, que veio e que está sobre a minha vida, possa alcançar outros corações. Quero orar pela vida do Reginaldo, que a bênção, que a presença, que o conforto do Senhor seja com teu filho, a sua família, os seus familiares. Dá força e graça, alegria ao teu filho, para continuar a sua caminhada, amando e servindo ao Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, que sejam com todos que amam e ansiosamente aguardam pela vinda do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? O que é que diz o texto que nós lemos? E levou-os para fora de Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não saia sem dar 3 olhares aí. Tem livro aí do